queria aqui convidar as 3 especialistas presentes e fazer uma breve, eu digo breve porque elas têm um currículo bastante significativo. Mas eu queria chamar aqui primeiro a Gabriela Caselato. Você pode já ir sentando, Gabriela? A Gabriela é psicóloga, doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, cofundadora do 4 Estações Instituto de Psicologia e organizadora dos livros Dor Silenciosa ou Dor Silenciada? Perdas e lutos não reconhecidos por enlutados e sociedade. E de um terceiro ainda inédito, a gente aproveita aqui para fazer essa breve propaganda, O Resgate da Empatia, Suporte Psicológico ao Luto Não Reconhecido, que vai ser lançado agora em julho, aqui em São Paulo. Queria chamar também aqui a Ana Cláudia Arantes, que acabou de chegar. Bem-vinda, Ana Cláudia. Não pude conversar com você antes. Ana Cláudia é médica, formada pela USP, com residência em Geriatria e Gerontologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Fez pós-graduação em Psicologia, Intervenções e Luto, pelo 4 Estações, Instituto de Psicologia, e é especializada em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium e Universidade de Oxford. É sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, Prática e Ensino com Cuidados Paliativos. Faz parte também agora do corpo docente da The School of Life, é médica assistencial do Hospice, que é a uma unidade de cuidados paliativos exclusivos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E Adriana, por favor, Adriana. Adriana Tomás, médica terapeuta especializada em saúde mental e educação para situações de morte, perdas e luto, além de especialista em dor, que atua também em cuidados paliativos em psico-oncologia, com formação no Brasil e no exterior. Então, eu queria aqui dar as boas-vindas às nossas 3 especialistas convidadas e agradecer mais uma vez a presença nesse evento que é de não especialistas. E a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de informação de qualidade para um tema que é tão caro a nós. Então, posso? Claro, Sandra. Então, vamos lá. Vou começar perguntando para a Gabriela. A gente queria entender um pouco o que tem por trás desse tabu, né, no qual o luto se transformou. Que sinais dos nossos tempos você identifica nesses relatos? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho que aqui as especialistas não somos nós. Eu acho que esses 20 anos trabalhando com enlutados, eu acho que a gente aprendeu com vocês, né? Os livros dizem o que a gente, na verdade, sistematiza na prática. E poder ter a oportunidade... Tá baixo, né? E poder ter a oportunidade de cuidar das pessoas nesse momento... eu, corpo ou a voz? Corpo também? Então tá bom. Vamos ficar em... Melhor, porque eu sou italiana, não sei ficar muito certinho. Falar com a mão? Assim fica mais fácil. Então, essa oportunidade de poder cuidar de quem cuida. Então, Rita disse, por que a gente confiou em vocês? Eu é que pergunto, por que vocês confiaram na gente? Né? E no momento da vida de vocês, mais difícil, mais temeroso, onde confiar em alguém estranho também não é uma tarefa muito fácil. Mas, respondendo a pergunta que vocês fizeram, então, o tabu da morte. A morte é difícil, apesar de sabermos que vamos perder e vamos morrer, porque ela nos gera uma impotência atroz, né? É com a morte que a gente não sabe controlar nossos sentimentos, é na morte que a gente não sabe prever nosso futuro, é na morte que a gente não consegue saber quando vai voltar a sorrir. Então, a morte é a maior experiência de impotência que o ser humano pode viver. E o ser humano não sabe lidar com a impotência. A gente se desenvolve na vida, em qualquer área de conhecimento que cada um de nós tenhamos nos desenvolvido, todas as áreas a gente busca potência, busca controle. E a morte tira isso numa rasteira só, né? Os tempos de hoje são desafiadores para o luto. Como alguém disse no relato, tristeza virou doença. Luto virou problema, né? Então a gente vive um momento social em que a dor tem sido cada vez vivida de uma forma mais solitária. Infelizmente, eu cada vez mais recebo pessoas no consultório, não porque elas estão doentes em razão do luto, mas porque elas estão sozinhas. Porque elas não têm com quem compartilhar. E muitas das pessoas não têm um suporte efetivo, social, para poder lidar e dar conta de um momento como esse.
Alguém também disse que nas primeiras 2 semanas a casa é povoada pela torcida do Corinthians. E na semana seguinte a casa está absolutamente silenciosa e enorme, né? Então a experiência social do luto nos dias de hoje, na vida facebookiana, onde tudo é bonito, resolvido, alegre, família doriana, viagens, fotos, selfies, não tem lugar para tristeza, para dor e para falta de respostas. Então, falar sobre isso, abrir um espaço social, terem lutados falando sobre o luto, é, sem dúvida alguma, no que eu mais acredito. Pelo que eu luto há 20 anos. Né? Os 2 livros pelos quais que eu organizei ao longo desse tempo e que vai ser lançado agora, tem esse objetivo, né? Fazer com que as pessoas falem daquilo que não se fala. Se uma morte morrida ainda é velada, imagine um luto por uma morte que não é concreta, por uma perda que não é concreta. Imagine o luto por uma separação. Imagine o luto por um adoecimento, por uma perda de uma imagem corporal. Imagine o luto por uma aposentadoria. Imagine o luto por um animal de estimação. Pode? Tem espaço social para isso? Não, não temos. Então, ter alguém que fala sobre isso é absolutamente fundamental. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Gabriela. Pode. Aliás, vocês podem fazer como vocês quiserem. A gente está aqui num bate-papo. A minha próxima pergunta é para Ana Cláudia. Nesse nosso projeto, que recebia relatos, nós pedimos relatos e as pessoas nos devolveram os seus relatos, nós recebemos muito mais relatos. É incomparável a quantidade de relatos de mulheres em relação aos homens. Foram 160 e... Então, assim, 15 homens apenas atenderam a esse convite, enquanto 160 mulheres se manifestaram. Então, eu queria perguntar para você isso. É porque é tão difícil para os homens, ou é mais difícil para os homens, aliás, não é porque é mais difícil para os homens se abrirem, ou isso é a forma diferente com que eles tratam o luto? Eu não sei se essa pergunta seria melhor respondida pela Gabi. Mas, vocês podem trocar figurinha. Eu vou falar um pouco do que eu vivo, né? Eu trabalho com pacientes em fase final de vida. Então, a minha experiência... A experiência que eu tenho é uma experiência muito intensa com o luto antecipatório. Acho que está pior. Tá? Oi. Melhorou? Deu? Desliga todos, deixa só um, Renato. Está dando interferência. Deu? Bom, então, eu trabalho com pacientes que estão bem na fase final de vida. Lá no hospice, entre eu falar seja bem-vindo e eu assinar o atestado de óbito, se passa em média 15 dias. Nesse tempo, e também na experiência de consultório, que agora está ficando bem mais intensa nessa procura de cuidados paliativos, então acho que a sociedade, desculpa, mas está mudando para melhor, e para muito melhor, graças a Deus. E as pessoas vão procurar para conversar a respeito de cuidado paliativo. E eu recebo muitos homens no consultório, muitos filhos, muitos maridos, genros que vão acompanhar as filhas, né, dos pacientes que estão falecendo. E o que eu percebo é um grande desafio para quem tem uma personalidade mais masculina, que eu acho que não dá hoje mais para dividir entre homens e mulheres. Acho que tem mais mulheres falaram porque tem mais mulheres no mundo também. Então, os homens têm a personalidade mais masculina, e que muitas mulheres hoje têm uma personalidade mais masculina, mais assertiva, mais física de resolução das coisas, tem uma dificuldade, é um grande desafio demonstrar dor, demonstrar sofrimento. Hoje no consultório, eu cheguei tarde porque estava no consultório agora, e aí eu recebi uma família e a gente estava falando a respeito de um senhor que está com câncer avançado, foi um diagnóstico dramático de pouquíssimo tempo, e quem está sofrendo mais é o filho. E ele não dá conta de ficar muito tempo no consultório. Ele chora muito. E aí ele precisa sair porque ele não suporta que ninguém o veja chorando. Então, eu acho que o grande desafio
para uma personalidade mais masculina, vamos dizer assim, é se permitir ser visto, demonstrando afeto. Porque eles choram. Eles choram bastante, choram escondidos, choram no banheiro. Enquanto está tomando banho, tem água do chuveiro caindo. Eles choram, eles se emocionam. Eles sentem fisicamente a dor da perda, da experiência do luto antecipatório, né? Quando você tem a previsão, você tem uma morte anunciada, você começa a viver todo esse processo antes. E eles vivem isso. Só que o grande desafio, como eu disse, é se permitir ser cuidado nesse momento. Porque a demonstração de força tem a ver com dar cuidado. E aí, quando você precisa de um colo, fica difícil, especialmente quando você está perdendo alguém que te dava colo, né? Então, pai, mãe, a esposa. A perda de filhos é um desafio para todos os gêneros, né? Muitas vezes, quando se deparam, não sei se vai ter essa pergunta, mas, enfim, já vou me antecipar, a questão de você começar um antidepressivo, né? As pessoas, como a Gabi falou, não tem espaço mais para ficar triste. Embora eu também acho que na era facebookiana se expressa muito mais tristeza também, né? Porque as pessoas também colocam que estão tristes no Facebook e aí elas são criticadas porque elas estão se expondo, né? Não tem essa assim, você não devia se expor, falar que você está triste. Mas essa medicalização da tristeza é fruto, assim, todo mundo fala, mete o pau nos médicos, né? Mete o pau no DSM e tal, mas os médicos são parte da sociedade. A sociedade força isso, a sociedade permite isso. E aí é o que acontece com a sociedade. Somos frutos daquilo que criticamos, porque fazemos parte da mesma árvore. Então, você ataca, mas você faz parte do processo. E aí, se tem alguém que prescreve, é porque alguém foi buscar. E se buscou, é porque estava precisando, estava sentindo necessidade. E aí, o profissional que está atrás da mesa, se ele não é devidamente orientado, devidamente educado para oferecer essa ajuda, o que ele sabe fazer é prescrever remédio. E aí ele vai fazer o que ele sabe fazer. Eu digo que um dos grandes avanços, que eu tenho algum médico aqui? Tem médico aqui? Uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida como médica foi fazer especialização em luto lá com a Gabi e com a Marilena. Transcendeu a minha visão do que eu cuido dentro do consultório na geriatria. A geriatria é um exercício, envelhecer é um exercício constante de aprendizado sobre as perdas. E os homens também têm perdas ao longo da vida. Talvez eles sintam muito mais a perda do que eles consigam expressar. E eu penso que a exposição, né, na experiência que eu tenho, a exposição do sofrimento é o que faz com que os homens se recolham e não se coloquem. A gente ouviu relatos de pessoas que tiveram dificuldade porque estavam vivendo o luto meio na contramão da maneira, em relação à maneira como outras pessoas da família estavam vivendo o luto. Como encaminhar, como lidar com esses casos, assim, quando tem essa diferença? Gente, eu queria agradecer o convite, agradecer a presença de vocês aqui, agradecer as meninas e, assim, principalmente me colocar muito honrada de estar sentada ao lado da Gabriela Caselato, da Ana, que para mim são mestras, assim, eternas mestras. Eu fui, a gente quando fala da nossa bio, não consegue dizer nunca o suficiente, né? Então, assim, eu fui aluna da Gabriela. Para mim isso é uma grande honra. Obrigada, Gabi, por tudo que você me ensina. Então, assim, essa coisa da diferença do luto na família é uma coisa muito importante. Muitas vezes no meu consultório eu convido membros da mesma família para estarem juntos na minha frente quando eu percebo a diferença do enlutamento, da forma de enlutar. Então, assim, isso é muito comum em casais. Então, eventualmente, quando eu recebo a mãe que vem me procurar para tratar o luto da perda de um filho e que eu vejo que aqui o marido, né, o pai dessa criança, se enluta de uma forma muito diferente, muitas vezes eu convido esse marido, esse pai, a estar com ela numa sessão, quando ela, obviamente, aceita esse convite e concorda com essa intervenção. Porque isso pode ser um problema muito sério na família. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o índice de separação de casais que perdem filhos é muito alto. A gente não tem no Brasil um número muito preciso, mas varia, o índice de separação varia
o que a gente sabe é que é mais de 50%. Mundialmente é mais de 50%. Então, assim, é muito alto isso, né? Então, e isso vai dessa questão de que cada um se enluta de uma forma. Cada um tem a sua forma de enlutamento. O que é bom para um, recursos, né, que uma pessoa pode usar, pode não ser um bom recurso para o outro, né? Então, eventualmente a mãe precisa ficar um pouquinho mais recolhida no início e o pai precisa trabalhar. E isso é para a mãe, às vezes, uma coisa tão difícil de entender. Mas, nossa, doutora Adriana, como assim? Ele já quer trabalhar, ele já quer sair, e eu estou aqui, será que ele não está sofrendo como eu estou sofrendo? Será que ele não está sofrendo essa perda? Será que ele não liga? E às vezes, assim, convidar esse pai para estar ali e explicar para ela, e ela explicar para ele o quanto para ela é importante ficar quietinha nesse momento especialmente no início, né? No início, nas primeiras fases do luto, né? Então, assim, a criança, por exemplo, a criança se enluta brincando. Então tem mãe que não entende, poxa, será que o meu filho não está sofrendo a perda do irmão? Ele quer brincar, doutora Adriana, ele quer ir pro play. Sabe? Como assim ele quer ir pro play? Você está dando gancho para uma outra pergunta que é, o luto tem fases? Porque se fala muito disso, né? Que existe um percurso. Tem, acho que a Gabi pode falar. Tem, a gente vê isso muito... na verdade, assim, isso é um pouco didático, né? A gente vê, né, Gabi? Isso é uma coisa muito didática. A gente traduz isso didaticamente, né? Os estágios do luto. Choque seguido de entorpecimento, negação, e aí a revolta que pode vir em qualquer momento do luto, e aí a tristeza profunda. Isso aí é muito didático. Na verdade, no mesmo dia a pessoa pode ter todas as fases do luto. No mesmo dia ela pode estar vivendo negação, ela pode estar vivendo tristeza profunda, ela pode estar revoltada, ela pode estar... Sabe, isso é muito didático. É que nem essa coisa de quanto tempo dura o luto, 365 dias, um ano? Não é exatamente assim. A gente coloca dessa forma porque é pela primeira vez durante o ano que ela vai passar pelas datas significativas. Foi. Então, assim, tudo isso é muito didático. Não é exatamente assim. É muito mais para vocês entenderem que, de fato, o primeiro ano é mais custoso, porque é pela primeira vez que a gente vai passar sem a pessoa querida pelas datas significativas. Então, assim, o choque é a primeira fase do luto, porque, de fato, é quando a gente tem a notícia. Né? E aí é óbvio que esse choque vem, o nosso sistema nervoso central derruba na nossa corrente sanguínea uma série de substâncias e a gente tem um entorpecimento, sim, que é o que faz a gente conseguir passar pelo enterro, pelo velório, pelo enterro, e isso é natural, isso é uma coisa que é fisiológica. Né? Agora o resto, se vai primeiro se revoltar, se vai depois se entristecer profundamente, isso aí é uma gangorra, é um vem e vai. Um dia você está melhor, um dia você está revoltado, um dia você está muito triste, outro dia você está um pouco melhor. Eu costumo dizer que as coisas vêm no paralelo, sabe? Está tudo no paralelo. As coisas estão acontecendo no paralelo. Uma hora você está um pouco melhor, mas a tristeza é um pano de fundo e ela está ali. E uma hora você acessa a tristeza e outra hora você consegue estar um pouco melhor. E uma hora um gatilho vem e aí a revolta vem de uma forma mais intensa. Então, assim, as fases do luto existem, mas elas não é exatamente uma após a outra. A não ser a última, que a gente sabe que a última é a aceitação, e eu, Adriana, costumo chamar de... Na verdade, não é bem a aceitação, é a adaptação. Eu acredito que, de alguma forma, a gente se adapta. Não é que a gente aceite, a gente se adapta. De algum jeito, a gente acaba se adaptando. Eu acho que essa palavra aceitação é assim como superação. Eu não acredito muito nessa palavra superação. Eu acho que, de algum jeito, a gente se adapta. Há uma adaptação,
né? Mas não é uma coisa exatamente estanque, não é uma acaba e a outra começa, uma acaba e a outra começa. Acho que é isso que eu Obrigada. Mas assim, voltando a essa questão da família, por favor, famílias, aceitem. Aceitem que cada um está num momento, aceitem que cada um tem um recurso. E se vocês conseguirem fazer isso, o luto vai poder ser o luto da família é possível ser vivido de uma forma mais harmônica. Não há certo e errado. Há o que é coerente para cada um. Se é coerente para você ir à missa, vá. Mas às vezes não é coerente para o seu marido ir à missa com você. Ok. Ele vai fazer o ritual dele. Os rituais são necessários. São. Mas às vezes para uma pessoa o ritual é ir à missa e para outra é vestir amarelo. Porque era amarelo que aquela criança gostava de vestir. Era a cor preferida dela. Entende? O ritual é importante sim, mas o ritual não precisa ser religioso. Então assim, e não necessariamente o ritual de um é o ritual que é necessário e que é bom para o outro. Então, respeitem a forma de enlutamento de cada um. E assim, a forma, a maneira, o jeito, o tempo, sabe? Não há homogeneidade no luto familiar. Se vocês entenderem isso e respeitarem isso, vocês vão conseguir passar pelo luto de uma forma mais menos difícil. Adriana, obrigada. Eu tenho uma pergunta que é quase um prosseguimento da sua para a Gabriela. Aparentemente é uma pergunta prosaica, e você falou em singularidade, e a gente também aqui, né, nos depoimentos, tanto os nossos depoimentos quanto os depoimentos das pessoas que a gente recebeu, expressam essa questão. Às vezes a gente quer ajudar alguém que está passando por esse processo e absolutamente não sabe como. Claro que não existe uma fórmula mágica, mas o que você diria para as pessoas que estão perto de pessoas que viveram uma situação de luto e querem ajudar? Como as pessoas podem ajudar as outras? Posso complementar um pouquinho as outras questões? Claro. Vocês perceberam que quando a gente começou a falar de luto, de como a família reage, a gente está falando de comunicação, né? Como a gente se comunica. O problema das diferenças das expressões, né, é a gente pensar que existe uma forma melhor que a outra, né? Poder falar sobre o luto é, sem dúvida alguma, precioso e terapêutico para boa parte das pessoas. Mas, por exemplo, silenciar para algumas pessoas vai ser muito curador. A Ana falou bem sobre essa questão do instrumental e do intuitivo, né? Hoje, muitas mulheres funcionam como os homens, e muitos homens funcionam como as mulheres, quando a gente pensa nesses modelos mais estereotipados. Mas, se a gente for a um funeral e ver uma mulher que não derruba uma lágrima sobre o túmulo de um filho, o que a gente vai pensar? Ela está em estado de choque, ela não está bem, a ficha não caiu, ela está fria. Eu me lembro no caso da Isabela Nardoni, que a gente inclusive já começou a pensar que a mãe tinha responsabilidade no crime. Vocês se lembram disso? Começou um burburinho social quando a mãe fez uma entrevista na televisão e não derrubou uma lágrima. E todo mundo esperava o quê? Uma mãe, tipicamente das nossas origens italianas, escabelando, pranteando o seu morto. Por outro lado, se a gente esperar ver um homem muito emocionado na beira de um caixão, o que a gente vai pensar sobre ele? Está descontrolado, está muito frágil. Quem é que disse que tem que ser de que jeito? Mas existem umas regras sociais, e é disso que eu falo nesse livro que eu escrevi sobre lutos não reconhecidos, que norteiam a nossa expectativa sobre a reação do outro, do homem, da mulher, do pai, da mãe, do irmão, da criança, do velho. De cada um é esperado uma atitude, e quando ela não vem, a gente julga. Quando não vem, a gente julga. Dentro de casa, além da gente não saber lidar com a diferença, é um problema ainda maior. Sabe o que acontece? Se a minha necessidade é falar,
e falar muito sobre aquela perda, e ver as fotos, e cheirar as roupas, e o meu marido precisa não ver nada disso, porque a cada vez que ele vê, é como se fosse uma apunhalada para ele, o que vai acontecer entre nós dois? Eu vou me sentir completamente solitária da parte dele, desamparada por ele, e ele vai se sentir completamente invadido pela minha forma de sofrer. Então, a minha forma de sofrer atrapalha a dele, e a dele atrapalha a minha. E é isso que gera essas questões que a Adriana falou sobre a separação. Então, muitas vezes, quando a diferença é inegociável, quando a diferença não tem uma mediação, quando a diferença não tem alguma coisa para aliviar, quando eu não consigo encontrar um par que me ajude a sustentar essa solidão que a dor do outro, a forma do outro se expressar me traz, aí eu preciso de ajuda. Essa é uma questão, né? E aí você falou de como ajudar. Eu achei tão lindo quando a Mariane... Aliás, Mariane, quando abre a boca, ela ensina tanta coisa, né? Impressionante a capacidade que ela tem de expressar as emoções dela. Mas a Mariane falou assim, a gente queria ajudar. E a gente resolveu colocar um ponto de interrogação. A gente resolveu perguntar. E se eu posso dizer para vocês, a melhor forma de ajudar o enlutado, pergunte a ele. Provavelmente ele também não sabe. Mas ele vai se sentir muito mais respeitado por você se você disser como eu posso te ajudar. Ou melhor, o que eu faço para não te atrapalhar? Sério, 50% da ajuda a gente dá quando a gente deixa de fazer coisas que a gente, cheio de amor, cheio de boas intenções, faz, mas que atrapalha horrores. Eu me lembro de muitos enlutados que nas primeiras horas do luto, nos primeiros dias do luto, tinham a casa abarrotada de gente, sopa saindo pela cozinha doidado, e de repente ela dizia, mas quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo aqui? Se sentindo invadida, se sentindo violada na sua própria intimidade. E as pessoas à sua volta querendo encher aquele vazio e aquela dor de um certo tumulto, um certo barulho, uma certa alegria. Então, a gente não sabe como ajudar, a gente pergunta. Às vezes, a ajuda ela é muito mais simples do que a gente ajuda. Primeiro, assim, eu estava vendo aqui no cantinho, enquanto as meninas falavam, um quadrinho ali, ó. O silêncio é uma prece. Em 20 anos, o que eu mais ouvi dos enlutados sobre ajuda é aquele que não disse nada. Aquele que só ficou do meu lado. Não disse nada. Não me apressou, não me julgou, simplesmente esperou o meu tempo. Aceitou que eu estivesse ali do jeito que eu estava. Então, mas se a gente não se aguenta no silêncio, e a gente não se aguenta no silêncio, né? A gente pergunta. Às vezes é ir no supermercado, às vezes é ir pagar uma conta, é bem mais simples do que a gente acha, não precisa ter um grande insight, uma grande revelação, ou uma grande frase pronta. Mas é simplesmente poder estar e entender o que para ele está muito difícil. E que às vezes na nossa cabeça nem se passou. Nem se passou. Então, poder ajudar, eu começaria por aí, perguntando, continuando com a interrogação que vocês criaram. Né? Muito obrigada. Bom, gente, é tanta emoção que eu até me perdi. Estou me achando aqui. Vamos lá, Ana Cláudia, pergunta para você. Queria que você comentasse essa frase na qual a gente chegou e que é tão importante para o projeto, que é esse aprendizado de que quem a gente ama, ainda que tenha ido embora, está vivo dentro da gente. O que eu falo para as pessoas, né? Quando eu estou cuidando dos pacientes, ou até quando eu também tive as minhas experiências de luto e perda, que também não foram muito simples. E eu digo que as pessoas continuam existindo, elas só ficam invisíveis. E a gente vai aprender a lidar com a invisibilidade de quem a gente ama. Porque o amor não é enterrado junto. O amor não acaba. As pessoas têm muito medo de que aquele sentimento vai desaparecer quando a pessoa morre, né? E não desaparece. Todo aquele amor que você recebeu é teu. E aquilo que você dá existe. Ele é quase palpável, né? Então, o saber lidar com a invisibilidade é que é a grande arte do processo.
o primeiro ano, né, que a gente aprende, eu percebo isso até como médica, porque quando eu começo a cuidar das famílias das pessoas que faleceram, eu percebo que o primeiro ano é o ano de maior vulnerabilidade, né, onde descompensa a doença crônica, onde aparece alguma doença nova, onde tem muito mais infecções, né? Pega uma gripe, um sinusite, pneumonia, infecção urinária, e vai toda hora descompensando um corpo que está sendo atingido por consequências de todo o processo de doença, se houve, né? Um processo de doença onde teve que cuidar da pessoa que estava doente, que faleceu. E esse baque, né? Esse choque, ele é um multidimensional, ele não é só emocional, né? Ele pega o ser humano em todas as dimensões, na física, na emocional, na social, na cognitiva, na intelectual, na espiritual. E aí, quando a gente vai falar de como lidar com a invisibilidade, muitas pessoas buscam a resposta na religião. E aí, às vezes elas não encontram, e é quando a gente tem as histórias dos ateus convertidos, né, que eu falo que acho que a religião mais difícil de lidar é a do ateu convertido, é aquele que acreditava, aí Deus não se comportou bem, e ele não fez as coisas que foram solicitadas, né? Você cumpriu todos os itens do contrato, das letras miúdas, você fez tudo direitinho e ele não te obedeceu. E aí você rompe ligação com ele. Ou então as pessoas buscam na religião uma resposta para o ocorrido. E aí buscam se relacionar com a resposta. E aí elas se perdem na relação de amor com a pessoa que morreu. Elas buscam a resposta. E eu penso que esse é uma grande perda de tempo, na verdade, né? Porque você vai buscar a resposta, mas você tem a presença daquele amor que te ligava àquela pessoa, porque o amor não morre. A pessoa continua existindo. Meu pai continua existindo. Minha melhor amiga continua existindo. Eu só não pego ela, não cheiro, não encontro, não escuto a voz dela. Quando eu estava fazendo o curso do 4 Estações, eu estava me separando. E aí eu tive que me relacionar com uma perda de um relacionamento, não a perda da pessoa, porque o Beto continua existindo. Ele está vivo, eu encontro com ele. Mas ele não é mais aquela pessoa com a qual eu me casei. E aí a grande dificuldade, muitas vezes, que dá mais trabalho, é lidar com o luto das perdas intangíveis, que são as perdas das relações, mas que as pessoas continuam existindo. As perdas dos empregos que continuam existindo, as perdas de ideais, de sonhos que continuam existindo. A relação com a pessoa que morreu é uma relação muito bonita, é muito delicada, é muito importante. E essa intensidade do amor é onde tem, de fato, eu penso que existe cura, né? Ele falou que tem adaptação, eu penso que existe a cura. Quando você transforma essa ausência em saudade, você não se adaptou, você encontrou uma nova forma de se relacionar com aquela pessoa que morreu. Aí eu digo que a gente, quando enfrenta o luto, se tem uma perda, eu digo que é um trabalho, né? Tem o pessoal da psicologia, tem um espaço onde se diz que o luto é um trabalho, uma tarefa. E é mesmo. É uma coisa ativa. Você não espera passar. Você tem que estar dentro dele, você tem que vivenciar ele. E você vive cada um no seu estilo, né? Eu falo que a gente entra dentro de uma caverna. Assim, como é isso, Ana Cláudia? Eu falo assim, olha, você vai entrar numa caverna. Só que a saída da caverna não é a mesma que você entrou, porque a vida que você conhecia não existe mais. Ela desapareceu. Não é mais a mesma vida. Muitas vezes a dificuldade é lidar com a falta do olhar do outro. Então, se você me ama, eu te amo, e eu morro, você não vai mais ver no meu olhar o meu amor por você. E se o meu amor por você é alguma coisa que te faz se encontrar, você sabe quem você é porque eu amo você, a hora que você me perde, você fala, quem sou eu? Eu não tenho mais aquela pessoa que me dá referência de quem sou. E aí você entra nessa caverna, e eu falo que é nessa caverna que você vai encontrar quem você é. E essa caverna tem uma saída, mas é uma saída que você cava.
Não é uma saída que está escondida atrás de uma pedra que você vai lá e fala, abre-te, Sésamo. E aí a pedra abre, e aí você vai para um outro espaço. Não é assim, gente. Não é simples assim. Não é como o Wagner falou assim, fases estanques. Aí você passou da primeira fase, ande 2 casas, né? Aí você entrou na outra rua, aí, né, entrou um labirinto dentro da caverna, e aí você encontra um tesouro. Não é assim. É um trabalho, é um desafio, é um processo. E você encontra a saída do outro lado. Pode ser que você decida ficar eternamente na caverna. Aí você fica aquela história de luto complicado, né? Aí você fica na caverna, você não vai encontrar uma outra vida depois. Você fica ali estacionado nesse limbo da perda. E aí você não se relaciona com o amor, você se relaciona com a ausência. E aí é onde mora o perigo, aí é onde mora a doença, onde mora a dificuldade. Quando você atravessa e sai dessa caverna, você encontra uma outra vida e você encontra quem você é, com aquele amor dentro de você. Aí você consegue olhar no espelho e se reconhecer nesse amor. Você fala assim, eu sou amado pelo meu pai. Ele não está mais aqui, mas talvez eu nunca tenha me sentido tão amada pelo meu pai como agora, quando ele não está fisicamente. E isso é encantador de viver. E a gente só vai viver isso se a gente tiver coragem, né? Agir com o coração. Não com a mente, não o que os outros vão pensar da gente. O que vão falar, o que pensam, o que a sociedade diz, o patrão dá 3 dias de licença só e aí você tem que ir obrigado a trabalhar. Nós vivemos num mundo onde a gente não se permite viver aquilo que a gente sente. E quem muda o mundo somos nós. Se a gente aprende a viver o que a gente sente, vai dizer, bom, se eu entro numa quarta-feira à noite e está lotado esse lugar aqui de gente falando de luto, então tem alguma coisa muito legal acontecendo neste planeta. A gente está começando a se permitir experimentar, sentir aquilo que nos move, que é essencialmente amor. Ana Cláudia, eu odeio ser a chata que interrompe, mas eu tenho que dar voz para as terceiras. Infelizmente, pelo nosso cronograma, a gente tem que encerrar, mas eu queria encerrar ainda com uma última e muito importante pergunta para a Adriana, por favor, mas todas se sintam à vontade para complementar, que é básica e que eu acho que todo mundo aqui gostaria de ouvir. Dá para ser feliz? Tinha que ser para mim, né? Dá. Dá para ser feliz. Dá para ser feliz se você entender que felicidade não é um estado de espírito permanente. Ninguém, nem quem não perdeu um filho, um marido, um grande amor, um irmão, é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Felicidade não é um estado permanente de espírito. Se você acha que você é feliz o tempo todo e espera isso e cria essa expectativa, você é fadado ao desengano. Então, a Bel César, querida, amada, Bel, que está aqui com a gente, tem um livro chamado Mania de Sofrer, que eu indico para todo mundo, e que, se vocês lerem o livro, vocês vão ver que lá tem muito disso, né? Pema Chodron fala disso o tempo inteiro, essa expectativa que a gente cria dessa felicidade inalcançável. Ninguém consegue isso, né? Então, dá para ser feliz de novo, sim, se você entender que no paralelo dessa felicidade pode existir momentos de saudade intensa, de tristeza, de uma saudade triste, de uma saudade boa. Se você entender que o luto tem fim. E aí, quando a Ana fala nessa questão, né, dessa caverna que a gente entra, quando a Ana fala da caverna, eu falo do caminho. O luto, para mim, é um caminho. É um caminho cheio de... o Parks, Colin Parks tem um livro que a capa do livro é um caminho de copas fechadas, preto e branco.
Para mim, o livro, essa capa do livro expressa bem o que é o luto. O luto é um caminho onde você tem copas de árvores fechadas e que você vai ter que andar por esse caminho. Esse caminho é um caminho difícil, é um caminho onde você vai cair, levantar. Ele é um caminho onde você vai passar por muito tempo, onde você não vai ver céu, não vai ver sol de forma alguma. É um caminho que por muito tempo vai ser sombrio e você não vai sequer acessar nenhum tipo de felicidade ou talvez um ou outro momento de alegria, mas coisas assim muito fugazes, mas que chega ao fim e que talvez você não veja mais aquele céu de brigadeiro, aquele céu que você via antes, todo azul. Talvez depois da perda de alguém muito querido, de um ente querido, né, de um filho, ou enfim, alguém com quem você tinha um vínculo muito intenso, mas você vai ver um céu que tem uma nuvem aqui e outra ali, mas que o sol brilha de novo, sim, e brilha sim porque vale a pena, e porque aquele amor que a Ana citou tão lindamente, ele não acaba, ele não morre, e porque aquele seu amor, né, aquela pessoa que se foi, ela se foi, mas o amor ficou, e esse amor que ficou, ele é responsável pela sua felicidade se manter. E se você quiser acessar essa felicidade, você vai acessar essa felicidade, porque aquela pessoa que se foi, ela não pode ser resumida à morte dela. Ela não é só a morte dela. A morte dela é um capítulo da história dela. Ela tem outros capítulos. A morte é um deles. Se você decidir não ler só o capítulo da morte dela e ler os outros capítulos da vida dela, e o que ela é não é só aquele capítulo, você vai ser feliz de novo, sim. Mas isso é um trabalho. Isso exige força. Isso exige que você nade contra a corrente. Porque a corrente quer te jogar para o lado de lá, quer te jogar para o lado da dor, da vitimização, do sofrimento, do eterno sofrimento, do coitadinho de mim. Então, se você decide que não, que você vai ser feliz de novo, você vai ser feliz de novo, sim, porque o amor não morre com aquela pessoa. Mas não é fácil, não é banal, não é... A sociedade não prepara a gente para isso, a gente não vive numa sociedade que facilita nada disso, mas também, como a Ana falou, a gente está aqui hoje, é prova de que isso tudo está mudando, as meninas estão aqui para fazer isso tudo mudar, a gente está sentado aqui hoje, é a coisa mais, né, traz uma esperança enorme de que essa sociedade quer mudar tudo isso, quer nadar contra a corrente. Então, assim, claro que é possível ser feliz de novo, sim. É, sim. É. Eu acredito nisso. É, sim. Obrigada. Eu queria agradecer Obrigada, muito. É tão pouco, né? A gente queria ouvir muito mais. Talvez a gente tenha outras oportunidades. Espero que tenha. A gente ainda tem um recado aqui muito importante da Mariane, que eu peço a atenção de vocês, de um assunto que vai definir a continuidade do nosso projeto. Mas eu queria antes, de fato, agradecer a Gabriela, agradecer a Ana Cláudia, agradecer a Adriana pela presença. Muito obrigada.